Fala, Reinante, como é que você tá? Tudo bom? Nesse vídeo de hoje, a gente vai compartilhar algumas lições que todos precisam aprender com Nelson Mandela. Eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal caso você não seja inscrito. Então vamos lá, vamos começar. Sobre Nelson Mandela, ele era lembrado por carisma, reconciliação, perseverança. Algumas outras características foram atribuídas a ele. Mas você sabe quais são os principais ensinamentos que ele deixou ao mundo? Eu separei aqui 8 ensinamentos de Nelson Mandela para compartilhar com você. Vamos lá, o primeiro: acreditar que é possível mesmo quando parece impossível. A mensagem de que é possível alcançar a paz mesmo quando todas as probabilidades ditam ao contrário é uma das mais fortes do legado de Nelson Mandela. Ele destacou-se como alguém que mudou o destino de todos. Ele nos fez acreditar que a paz é possível mesmo em situações mais difíceis. Todos concordamos que há muitos problemas no mundo e a África do Sul foi um lugar único. A raiz de seus problemas era algo que ninguém podia mudar: a raça. O único caminho era encontrar um líder que se unisse a toda a gente e construísse essa ponte de um lado para o outro. Nelson Mandela fez isso quando ninguém acreditava que era possível. Essa foi uma afirmação de John Volmick. O segundo: tratar todos da mesma forma. John Volmick destacou ainda nessas qualidades inatas de liderança que Mandela tinha, sublinhando a capacidade de reconhecer a humanidade em cada pessoa. Essa é uma afirmação dele. Eu aprendi com Nelson Mandela que a medida de um homem é determinada por aqueles que não podem fazer-lhe nenhum favor. Fosse quem fosse, Nelson Mandela tratava todos da mesma forma. Esse era um grande atributo de líder, porque em qualquer caso restaura a dignidade e reconhece a humanidade. Terceiro, dialogar com o inimigo. Usamos muitas vezes as palavras perdão ou reconciliação para descrever Mandela. Mas a gente também pode definir como fale com o inimigo. Uma das frases dele era: se quiser fazer as pazes com seu inimigo, tem que trabalhar com ele. Aí ele se torna seu parceiro. Essa frase prossegue o professor. Capta não só a visão de Mandela, mas toda a sua personalidade. Ele era a encarnação da necessidade de paz no mundo violento. Quarto, se colocar na pele do outro. Ninguém nasce com ódio. É algo que se aprende, que é passado de geração em geração, de pais para filhos, e não se questiona. É importante não ignorar, é preciso ouvir a lógica da narrativa. E se eu dou ouvido aos outros, os outros também me dão ouvidos. Os dois temos uma lógica, não somos loucos. Nelson acreditava tanto na mensagem que pregava que quando ele foi preso em 1964 ele disse: eu combati a dominação branca e combati a dominação negra. E esse é um ideal pelo qual vivo e pelo qual estou preparado a morrer. Detalhe, quando ele saiu 27 anos depois da prisão, ele voltou a repetir essa frase. Quinto, ser humilde. Em 64, Nelson foi condenado à prisão perpétua. Ele cumpriu 27 anos de cadeia. E em uma conversa com John Volmick, ele contou a história seguinte. Uma vez estávamos em um encontro, ele ia subir ao palco para fazer um discurso e todos estavam a cantar e a dar-lhe boas-vindas. Ele ficou ali sem dizer nada, então perguntaram a ele: por que você não fala nada? E ele respondeu: porque vocês acham que essas pessoas sabem quem sou, vocês têm que me apresentar. O sexto, ser agradável com todos. Além de todas as características conhecidas de Nelson Mandela, Nelson também era alguém muito agradável. Para ilustrar isso, a gente vai compartilhar uma história que William Esterhuis contou. Ele disse que quando foi buscar Nelson ao hotel para uma reunião secreta com Frederick de Klerk, que nesse momento era presidente na África do Sul, ele contou: eu tive que buscar no meu carro, o carro de família muito velho e que eu não achava que seria digno. Ele se sentou comigo à frente e eu pedi-lhe desculpa por não ter encontrado um carro melhor. Não tente impressionar as pessoas com o carro, impressione elas com seu caráter. Essa foi a afirmação de Nelson. Essa simpatia também foi ilustrada por Ximenes Belo, que caracterizou como uma pessoa afável, generosa, alegre e compreensiva com os problemas dos outros. Ele falou: por exemplo, quando eu o conheci, ele estava a par de todos os problemas de Timor-Leste e apelava para que houvesse mais diálogo e compreensão entre nós e a Indonésia. O sétimo, saber quando é a altura de parar.
Em 1994, 4 anos após a sua libertação, Nelson Mandela é eleito o primeiro presidente negro da África do Sul, aquela que foi a primeira eleição democrática do país. No final do primeiro mandato, ele decidiu não concorrer novamente ao cargo, pois reconheceu que havia outras figuras em ascensão. Essa capacidade de deixar o poder é elogiada por Willie Easterhouse. É preciso saber quando dizer chega, diz o professor lembrando o exemplo de Mandela. 8º e último, recusar a violência. Nós não podemos vencer uma guerra, mas podemos vencer umas eleições. Essa é uma das famosas citações de Mandela, que ilustra a vontade de encontrar reconciliação entre a humanidade. E esse é para Dr. Ximenes Belo um dos principais legados do líder sul-africano. Esquecer os ódios, as violências e, sobretudo, abrir os corações e as mentes para trabalhar na construção da paz. Temos de trabalhar para que haja reconciliação, tolerância e diálogo entre os homens, concluiu o bispo. E você, teve algum outro código sobre Nelson Mandela que não foi citado aqui nesse vídeo e você percebeu? Deixa aqui nos comentários para eu saber e se inscreva também para acompanhar todos os próximos vídeos que ainda vão sair. Então é isso, eu te vejo em um próximo vídeo, um abraço e tchau!